Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Pai. Obrigado pelos nossos irmãos que estão sempre conosco. Guarda, Senhor, os nossos amados irmãos, nossos ouvintes, meu Senhor. Abençoa os que têm contato conosco através das redes sociais. Abençoa, meu Senhor, os que terão este contato com as nossas publicações. Pai querido, fala aos corações, dá graça ao teu povo. Manifesta a tua graça, meu Senhor, manifesta o teu poder, que possa haver salvação. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda, Senhor, a tua igreja em todo lugar. Pai bendito, ajuda-nos. Opera, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1160, ano 22. O tema de hoje, meus amados irmãos, buscando a lei e o favor. A lei de Deus, todo mundo de alguma forma já ouviu falar. Dente por dente, olho por olho, a lei de Moisés, queimadura por queimadura, e tal. A lei de Moisés tem este teor. Queimadura por queimadura, dente por dente, olho por olho. A lei de Moisés. Só que na própria apresentação da lei, já estava a graça manifestada. O Senhor orientando, olha, faz um cordão de isolamento, isola um monte para não haver morte. Era o favor, é a graça. O Senhor queria mostrar a severidade da lei por causa da gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, a bondade de Deus e a manifestação da graça, fazendo com que, mesmo naquele clima de tanto poder, de tanta graça, de tanta glória, não houvesse um morto da parte do povo de Deus, mesmo sendo realmente tão diferente a vida humana, a glória humana, a experiência humana, a dimensão humana com a dimensão do Senhor. Então, meus amados, é uma bênção a gente aprender. E o nosso texto, Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 5. Um texto pequeno, mas com uma maravilhosa lição. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e compaixão, pela salvação na pessoa de Jesus. Amado Pai, Senhor da glória, nos ajuda, nos guarda, nos ensina, Senhor, a andar na tua presença e te louvar. Ajuda, Senhor, o teu povo, dá graça, Senhor, ao teu povo,
Ah, Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória na vida da igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, uma revelação do Senhor nos dias de Isaías. 700 anos, 730 anos aproximadamente, antes de Cristo, Isaías começa a profetizar. E ele tinha as visões do Senhor. Ele era um profeta de Deus que tinha a visão, o profeta vidente. E veio a palavra do Senhor a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E a mensagem era esta mensagem gloriosa. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes. O monte da casa do Senhor estará entre os mais altos, os mais nobres, isto por causa do ensinamento. O monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele, ao monte da casa do Senhor, todas as nações. O monte da casa do Senhor atrairá todas as nações. Nós sabemos que isto aconteceu nos dias de Cristo, nós sabemos que isto aconteceu posteriormente, nós sabemos que tinha acontecido anteriormente, nós sabemos o que aconteceu no tocante à reforma protestante, como ficou conhecida a reforma do século XVI. Nós sabemos disto. O Senhor tinha interesse em movimentar, em motivar aquelas ações daqueles homens antes de Jesus nascer. A motivação faz com que o profeta de Deus, um jovem profeta que está se levantando, iniciando como profeta, ele tem a visão de Deus, a visão da casa de Deus, a visão do monte do Senhor se firmando no cume dos montes, e as nações concorrendo para ter o benefício. No versículo 3 ele diz: irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Meus queridos irmãos, o caminho de Deus, ele é perfeito, caminho plano, caminho pleno, caminho de glória, caminho de luz, é algo grandioso. É necessário o homem tomar iniciativa, decidir, porque Deus, o nosso Senhor, não força. O nosso Deus não força, não coage. O nosso Deus age, não coage. Quando Jesus, em pessoa, pregando a palavra e falando com a franqueza necessária para aquela geração adormecida, ele falando sobre a sua própria vida, a sua própria morte, e sendo ele um elemento para alimentar o povo, como ficou conhecido no ato simbólico da ceia, ele dizendo: isto é minha carne, isto aqui é o meu sangue. Ele era o motivo desta alimentação, deste crescimento, desta projeção do povo de Deus. E agora o Senhor convida: subamos. O Senhor institui no coração do homem a decisão. O Senhor implanta no coração do homem, na mente do homem, na mente das pessoas, a decisão: subamos o monte da casa do Senhor, subamos a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Os caminhos dos homens são fáceis, tem caminhos que são fáceis de trilhar,
O caminho de Deus é menos fácil, é mais espinhoso, é mais difícil, até porque nós não temos nenhuma condição de andar sozinho no caminho de Deus. Só nos firmamos no caminho de Deus por causa do favor, por causa da graça, por causa do favor de Deus. Nosso tema: buscando a lei e o favor de Deus. Somente pela graça é que nós temos alguma capacidade de compreender a lei. Somente pela graça é que nós somos capacitados a guardar o princípio da lei do Senhor, as instruções do Senhor, os preceitos do Senhor. Não é possível guardar os preceitos do Senhor sem antes receber a graça, sem antes receber o favor. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, nos ensine a andar nos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Aqui ele começa com caminhos e vai para a vereda. Na verdade, na prática, a gente começa na vereda até chegar no caminho, depois a estrada real para a cidade celestial. Nós precisamos andar pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. De Sião sairá a lei, as ordens, as regras de Deus, os princípios de Deus, e de Jerusalém a palavra. A lei, falando de todas as experiências do passado, do presente e do futuro. A palavra de Deus, falando de tudo que o homem experimentará sendo fiel ao Senhor. Porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. É uma forma de identificar aquele pedaço de terra, aquela área pequena, disputada, como o lugar da bênção, o lugar de uma fonte realmente, um lugar extraordinário. No versículo 4 diz: e ele julgará entre as nações. O próprio rei, o próprio Deus julgará como o rei da terra, o rei dos céus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Ele, o Senhor, quer que o povo tenha paz. O Senhor quer que o seu povo tenha paz. E nós temos a paz para a saudação. Nós temos a paz para o serviço. Nós temos a paz para a formação da nossa verdadeira cidadania. Ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões. Para que espada? Espada. Não, enxadões. Vamos. Isso é uma profecia que prevê o reino milenial. Quando Satanás estará preso e não haverá guerras por 1000 anos. Muito embora a última seja terrível. Então, muitas nações, os povos serão repreendidos, e essas nações, no lugar daquele orçamento terrível, orçamento da morte, orçamento da segurança das nações, ou contra as invasões, tudo será transformado. Todas aquelas lanças, aquelas espadas, todas aquelas armas de guerra serão transformados em
elementos para a produtividade. Serão as espadas convertidas em enxadões, as lanças convertidas em foices, e uma nação não levantará contra outra nação. Não levantará espada contra outra nação. Muito embora a gente saiba que isto é a possibilidade real somente no reino milenar. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. A quem interessa guerra, a quem interessa morte, a quem interessa. Na verdade, meus amados, só os inimigos de Deus têm interesse em guerra, em dominação pelas muitas circunstâncias, e somente os inimigos de Deus. Mas o próprio Deus espera do seu povo um retorno à normalidade, um retorno à compreensão, um retorno à busca pela verdade, pela condição de servo de Deus, uma busca espiritual para se chegar a um resultado satisfatório, também espiritual. Ele julgará entre as nações. Ele fará isto entre os povos, e estes, no lugar de guerrear, vão produzir alimentos. As espadas e foices, agora transformadas em elementos para o cultivo da terra. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O mundo em trevas, o mundo jaz em trevas, trevas densas, escuridão total, muita gente absolutamente desvinculada. E Satanás, muito criativo, não é? Satanás, muito criativo, criou a igreja sem pastor. Os desigrejados abominam responsabilidade, abominam se sujeitar à orientação deste ou daquele líder. São os realmente fora da lei. Não tem prazer na lei do Senhor, não tem prazer em contribuir, não se rende diante das circunstâncias ao poder de Deus. Mas este profeta, ele tem consciência que a visão é de Deus. Ele tem consciência que nos últimos dias a casa do Senhor será concorrida. Haverá, sim, uma corrida à casa do Senhor para receber o benefício da salvação, do livramento e da instrução salutar. É algo grandioso neste pequeno texto a compreensão do autor, profeta de Deus, cheio da graça de Deus. E estes povos agora apelando uns aos outros. Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali teremos um aprendizado fiel. Ali teremos uma palavra fiel a aprender. Ali receberemos, sim, a instrução de Deus. Neste último versículo, vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a tua luz, o Senhor é a nossa luz. E isto fala de luz espiritual. Em Números
a bênção sacerdotal. O Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti. O Senhor te dê paz, porque realmente neste servir a Deus está a nossa sorte, está o nosso bem-estar, está a nossa paz, está realmente a consagração e a dedicação necessária ao serviço do Senhor e a permanência com Deus em comunhão. Por isso é que eu falei sobre o princípio de alguns. Começam bem, terminam mal. Porque não tem perseverança. Mas aqui é necessário, tem que perseverar. Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. Precisamos aprender a andar nos seus caminhos, andar na sua luz. Andemos na luz do Senhor. Precisamos andar na luz do Senhor. Devemos nos portar neste caminho com toda firmeza para chegar a bom termo na luz do Senhor. Vinde, ó casa de Jacó. A casa de Jacó compreende todos os descendentes de Abraão. Todos os descendentes de Abraão. Mas aí, o Senhor está colocando árabes. Árabes não tem como reafirmar ou confirmar esta ascendência. Não tem. Os descendentes de Agar eram ismaelitas, os filhos de Ismael. Os ismaelitas, após aquela nação que Deus cumpriu, a promessa que Deus fez a Abraão e a Agar mesmo, quando ela já fora do lar do Abraão, já separada da família, a promessa que Deus fez é que o menino não morreria, escaparia e seria realmente uma potência, uma multidão, uma nação. Deus cumpriu perfeitamente. Deus cumpriu perfeitamente. Os ismaelitas foi um povo importante, numeroso, claro, e absolutamente inimigo de Israel. Mas os outros povos do deserto que deram formação ao Iraque, ao Egito e outros, porque ali não tem povos originários. Ali são povos que vieram de outros lugares. Mas a promessa do nosso Deus foi cumprida em relação a Ismael. Os ismaelitas existiram-se, depois foram se misturando. Aconteceu aquela associação com amalequitas e com outros povos e depois desaparece. Onde é que a gente vai encontrar um ismaelita hoje? Então, não tem como fazer isto, mas a verdade é que Deus cumpriu a sua palavra. E quando diz aqui que a casa de Jacó são os filhos, sim, de Isaque, que nós não temos também como chegar a Esaú. Hoje não tem. Não tem. Não existe uma nação que hoje seja identificada como descendente de Esaú. Não tem. Porque o compromisso de Deus era com a casa de Israel. Aquela casa extraordinária que foi fruto da promessa do Senhor ao patriarca e da confirmação
ao filho, ao neto, posteriormente a Davi, e por último, recebemos o benefício através de Jesus Cristo, um filho de Davi, o rei, a dinastia davídica. Então, meus amados irmãos, é algo grandioso. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como se ausentar da presença de Deus. É andar na luz, buscar a luz, servir a Deus de uma forma gloriosa e iluminada. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Nós vamos fazer a oração e vamos interceder por toda a igreja através deste memorial. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua palavra, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja na cidade. Obrigado, Senhor, pela tua igreja no campo. Continua operando, Senhor, na vida dos meus irmãos. Guarda, Senhor, cada servo teu, este memorial da oração. Tu conheces, meu Senhor, os teus servos vivos, felizes, alegres, e sabe também, meu Senhor, aqueles que deixaram uma descendência para te louvar. Amado Pai, abençoa os meus irmãos, toma em tuas santas mãos, guarda cada família, a família dos pastores que já foram para casa, as famílias, meu Senhor, dos teus servos que estão jubilados, que estão enfermos. Ó Deus, dá graça, vigor e saúde. Amado Pai, nos ensina a andarmos, Pai, no teu santo caminho, buscando a tua direção. Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, atende, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.